Eu, Alan Henrique, estudante do 4º semestre do curso de Direito da Faculdade Nobre, juntamente com os componentes do meu grupo, Dando Aragão, João Vitor Feitosa, Marília Matos, Otávio José da Silva, Pedro Paulo dos Santos, iremos falar sobre a solução arbitral, que é um instituto alternativo que visa solucionar e dirimir os conflitos ocasionados das relações contratuais. O nosso trabalho fora escrito no formato de paper, apresentado ao projeto integrador Direito dos Contratos, supervisionado pelo professor Cláudio Camperlingo, e tem por objetivo caracterizar os principais pontos acerca da conversão arbitral, que, como eu falei antes, é um instituto alternativo de cunho patrimonial, que tem como base de sustentação os princípios da boa-fé, da autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos. Com isso, percebe-se que o Poder Judiciário, não somente ele, tem o poder de resolver os conflitos, mas também existem outros métodos extrajudiciais para fazê-los. Durante o decorrer da nossa apresentação, iremos fazer uma breve síntese acerca dos principais pontos da cláusula de arbitragem e da atuação das lides. Os conflitos sempre existiram na sociedade, desde os primórdios até os dias atuais. Como também é indiscutível a necessidade de intervenção do Estado na resolução desses conflitos das relações jurídicas. O ordenamento jurídico do Brasil elenca algumas formas de solução consensual desses conflitos, desde a conciliação até a negociação. Porém, o objeto de estudo do nosso trabalho será somente a cláusula de arbitragem, instituída pela Lei 9.037/96. É importante salientar também que a prática já constava no Código Civil de 1916 e que, embora não fosse tão fomentado como atualmente é, já percebia-se a sua eficácia. De certo, a arbitragem ela é uma ferramenta hábil na resolução dos conflitos, em que as partes envolvidas elegem uma pessoa ou entidade privada de forma imparcial que irá solucionar a controvérsia apresentada pelas partes sem nenhuma participação do Poder Judiciário. Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vou entregar a palavra para o nosso amigo Otávio. Regido pela Lei 9.307, figura a arbitragem como um modo hábil das partes capazes pactuarem através de uma cláusula arbitral na qual estará descrita que qualquer conflito oriundo da relação contratual será submetida ao crivo arbitral, isto é, será designado a um árbitro o fardo de julgar aquele conflito e proporcionar a melhor solução para as partes. Deste modo, figura a arbitragem com uma ligação com os contratos, visto que, conforme o artigo 1º da Lei de Arbitragem, as partes deverão ser capazes, o que demonstra ab initio, um dos requisitos básicos no que tange à pactuação de um contrato, onde a parte deverá ser capaz, o que demonstra uma ligação também com a escada ponteana de Pontes de Miranda. De mais a mais, cumpre aclarar que a sentença arbitral possui a mesma eficácia, isto é, o mesmo objetivo de uma sentença de juiz togado, não podendo, assim, ser recorrido pela uma das partes, salvo se constituída, se eivada de alguma nulidade. Destarte, cumpre asseverar os inúmeros benefícios
no que tange, né, as partes ao elencarem um árbitro. Cumpre destacar que o árbitro deve ser um especialista na matéria controvertida, de modo que a solução emanada por ele seja suficiente para satisfazer o interesse das partes. Sendo assim, né, resta-se demonstrado a ligação da arbitragem com os contratos, não só pelo princípio do pacta sunt servanda, ou seja, pelo princípio de que o clausulado prevalece sobre o legislado, mas também com a ligação com o princípio da boa-fé objetiva, que estabelece o dever de cooperação em consonância com o dever de lealdade, mas também o princípio da autonomia da vontade das partes, que figura como importantíssimo no ordenamento jurídico, sobretudo no que tange às relações contratuais. De certo, figura a arbitragem como meio eficiente e hábil no que tange à resolução de conflitos oriundos de relações contratuais. O princípio da boa-fé, ele prevê que as partes atuem conforme os preceitos éticos. Essa exigência, ela começa ali desde as tratativas, que é quando começa ali a iniciar o contrato. Assim também como na fase de contratação e após o cumprimento do contrato, que é quando ali ceifa tudo aquilo que foi celebrado no pacto. Essa premissa, ela reflete de forma direta também no Instituto da Arbitragem. Por quê? Porque ali depois que as partes, por meio de uma cláusula contratual, elas estabelecem o árbitro como um meio para solucionar qualquer conflito que advinha ali daquele pacto, o que se espera das partes é que ela honre com o compromisso que foi ali assumido, que ela não deixe de cumprir com o que a lei estabelece. Que no caso de um eventual lide que for surgir, uma eventual desavença, essa lide ela seja levada para um juiz arbitral, que não seja diretamente levada para outra instância, sem antes passar pelo árbitro. Aí sim, se houver necessidade, depois pode tentar solucionar em outra instância. Vale destacar também que para a arbitragem se vale tanto da boa-fé objetiva quanto da boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é aquela pautada mais nos preceitos psicológicos na pessoa. Já a boa-fé objetiva, ela é aquela mais voltada para a conduta da pessoa, que é aquela também chamada de preceito ético. E o Instituto da Arbitragem também, ele tem um ponto importante. Ele meio que ali limita a atuação das partes. Porque assim, imagine que uma das partes contrata um árbitro com a intenção de obter algum tipo de vantagem, de obter algum tipo de proveito em deferimento do outro, entendeu? E o princípio da boa-fé, ele evita que uma das partes tenha esse tipo de comportamento. Percebe-se então que a arbitragem ela acaba ali também atuando na autonomia da vontade das partes. Por quê? Porque ela exige que as partes, no momento que ela for exercer sua autonomia, ela haja com ética, ela haja com respeito à outra parte. A intenção do legislador com isso, quando ele prevê o princípio da boa-fé nas relações contratuais, principalmente, é que haja uma transparência, que haja uma legitimidade ali no negócio pactuado. Bom, nessa parte do trabalho trataremos sobre o contrato paritário. Antes de chegar ao afinco do que seria o contrato paritário, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese sobre a conceituação de contratos. Tal conceituação, ela diverge entre os doutrinadores, por ser um tema muito complexo de se definir, de se conceituar. Porém, seguindo a corrente majoritária, a conceituação de contratos ela se dá a partir de um negócio jurídico entre as partes, a qual elas, através de uma função social e principalmente fixada na boa-fé objetiva, elas autodisciplinam o seu querer naquele negócio jurídico, entre as cláusulas ou o que seja, desde que não atravesse o ordenamento jurídico, desde que aquele querer não ofenda o nosso ordenamento jurídico. E vale ressaltar que em tal relação prevalece a vontade das partes. Tal vontade se dá a partir do querer humano, que talvez seja o ponto que traz para o nosso trabalho de mais específico, que o querer humano, essa vontade entre as partes, representa o que dá valor ao negócio jurídico, desde que sem o querer humano não vai existir negócio jurídico e sem negócio jurídico não vai existir contratos.
Agora, focando na parte do contrato paritário, o que seria? O contrato paritário seria uma espécie de nivelamento entre as partes, ou seja, naquela relação contratual, o que é posto ali como cláusula entre as partes, entre a autocomposição, se dá a partir de uma relação nivelada. Trazendo para uma forma de exemplo para que fique mais claro, seria aquela relação de um contrato de imóvel, de um aluguel de imóvel, ao qual o contratante e o contratado vão negociar sobre aspectos específicos como o valor do aluguel, a quantidade de tempo a qual o imóvel vai ser alugado, a data de pagamento, cláusula de rescisão, e tal situação se dá por uma espécie de nivelamento, as partes se encontram como iguais. E trazendo para a questão da arbitragem, em tal relação se daria entre partes que, ao firmar um contrato, elas vão autodisciplinar, elas vão escolher todas as questões, todas as cláusulas, desde que não atravesse o ordenamento jurídico, isso é importante ressaltar. E tal cláusula firmada entre as partes de forma equiparada vão ser decididas por um árbitro capaz para ajudar tal caso. É isso. Bom, então agora falando um pouco sobre o princípio da força obrigatória dos contratos, né, também conhecido popularmente como Pacta de Sant Servanda, né, é um imperativo, né, que emana dos contratos e tem por objetivo, né, que se possa identificar ali tanto a utilidade econômica quanto social desse contrato, né? Afinal de contas, esse negócio jurídico ele não teria valor se não tivesse uma força obrigatória, né? Seria ali um mero protocolo de interesses e sem nenhum valor jurídico. Então, por isso que a força obrigatória do contrato ela se converte em uma lei firmada entre as partes. E aí, né, nesse jogo de interesses, digamos assim, as partes elas escolhem a arbitragem como o método de resolução de conflitos, né? Escolhem de boa fé ali solucionar qualquer conflito que existir através de um terceiro imparcial, para que elas possam dar aí mais objetividade aos seus contratos e assim possam estender a sua caminhada. Olá, tudo bem? Nesse âmbito de reconhecer os princípios contratuais no meio arbitral, vamos falar um pouco agora da autonomia privada. Decorrente da autonomia da vontade, a antiga autonomia da vontade, em que a vontade era um meio, um núcleo entre as partes em si, sendo norteante para tudo, podendo por vezes ultrapassar os limites estatais impostos, a autonomia privada surge justamente para impedir alguns limites. E nesse meio arbitral, onde tudo é conjugado entre as partes, tudo é acordado entre as partes, desde a sentença, desde o juízo arbitral, etc., é possível incluir a autonomia privada em tal meio, mesmo que não positivada, mas é de certa forma inerente ao processo arbitral. De tal forma, como dito, a mitigação desse princípio dá lugar a outros princípios corriqueiramente mais fortes, sopesando tal princípio. Dessa forma, a vontade não é mais o núcleo da antiga autonomia da vontade e torna-se a autonomia privada. Portanto, como elucidado, vale ressaltar a importância da autonomia privada dentro do juízo arbitral, sendo de extrema importância para as partes acordar o melhor jeito de resolver tal litígio.